Olá, eu sou a Thelma e hoje é dia de um assunto místico aqui no canal. Eu vou falar de tarô, porque eu adoro adquirir baralhos de tarô e também gosto de jogá-los. Não só de tarô, vou mostrar também outros baralhos que eu acabei comprando e que futuramente quero aprender. Mas vamos para tarô. E antes, eu queria convidá-los a se inscreverem aqui no canal, curtirem esse vídeo se vocês gostarem, me seguirem nas redes sociais, os conteúdos são diferentes, espero que vocês gostem. Que tal uma jogada, uma tirada das cartas de tarô? Pois é, eu sempre gostei do tema tarô e do tema divinatório. Eu acho que é isso que sempre me atraiu mais desde pequena, quando eu comecei a colecionar revistas de banca de jornal que traziam esses métodos e no passado isso era muito frequente. Tanto é que eu formei uma coleção do I Ching, que é um oráculo chinês muito interessante, pena que eu não tenho mais aqui, mas foi o meu primeiro passo nessa seara. Eu comprava uns fascículos que falavam de diferentes tipos divinatórios, da cafeomancia, por exemplo, que é a leitura da borra de café, assim como a cartomancia, a cartomante, leitura das cartas, e assim por diante. Tinha todo tipo de sistema divinatório que vocês possam imaginar. Mas, passada essa fase da banca de jornal, eu acabei comprando numa loja de produtos místicos o Tarô Universal de White, que foi algo ao acaso, eu diria, mas como não existem acasos, eu simplesmente entrei nessa loja e simpatizei com esse tarô. E foi uma excelente escolha, porque aqui, como o nome diz, ele é universal e traz uma simbologia muito interessante e talvez mais fácil da gente captar e entender. Aqui eu já vou mostrando um pouquinho das cartas. É claro que quando você adquire um tarô, normalmente vem o deck de cartas ou o baralho e vem um livro te explicando desde a história daquele tarô, o porquê dele, porque assim, existem vários tipos diferentes, com ilustrações diferentes, com origens diferentes. A palavra tarô, assim como o tarô por si só, tem uma origem nebulosa. Não se sabe o significado e exatamente quando tudo isso começou, mas se tem noção de que o primeiro tarô foi no século XV na Itália, no norte da Itália, que ele surgiu. Mas isso pode ser bem mais complexo de se analisar. E o tarô, ele é dividido em dois grupos de cartas. São os arcanos maiores e os arcanos menores. Arcano, a palavra arcano, significa mistério, segredo, ou seja, quando você está tirando essas cartas, você estaria revelando segredos. Os arcanos maiores estão aqui separadinhos porque eu andei usando na Bienal do Rio de Janeiro. Sim, vocês ouviram bem, eu levei os meus arcanos maiores do tarô de White para a Bienal do Rio, porque eu tirei carta para as pessoas que estavam por ali, que iam até o stand. Eu ia ali embaralhando as minhas cartas e pedia para que as pessoas cortassem, dividissem em dois montinhos. Eu juntava essas cartas e elas escolhiam uma carta e eu fazia uma interpretação. Veja, aqui saiu da Imperatriz, olha que interessante. Os arcanos maiores são os mais profundos, são 22 cartas, como eu já adiantei, e falam de arquétipos. E também falam da jornada do herói, por exemplo. São ciclos, todas as cartas formam um grande ciclo. A vida, ela é cheia de ciclos. E as cartas, elas nos ajudam a entender
nosso momento, o que a gente está transformando, o que a gente está aprendendo. E é nesse sentido que eu gosto muito das cartas. É claro que o sentido divinatório me interessa muitíssimo e eu busco, de certa forma, também essa questão no sentido de um aconselhamento para uma situação que está se formando ou uma situação futura, uma atitude que eu vou tomar naquele momento, que pode ou não render, o que pode ter como consequência. É nesse sentido que eu gosto. Os arcanos menores são as cartas que a gente conhece do baralho, por exemplo, o copas, paus, espada, são essas cartas. E elas representam os 4 naipes, os 4 elementos, água, fogo, terra, ar. E complementam essa leitura e teriam um significado mais prático. Eu raramente uso os arcanos menores. Quando eu faço uma leitura com a ajuda do livro, onde a gente tem os significados aqui das cartas, é claro que simplificados. Eu aí posso usar todo o baralho. Quando eu vou fazer uma leitura, claro que baseado no que eu já li a respeito, mas usando mais a minha parte intuitiva, que é o que eu fiz, por exemplo, na Bienal, eu uso só os arcanos maiores, pois eu conheço melhor essas cartas. E porque a simbologia delas é algo muito profundo, é algo que na literatura a gente usa muito. E para mim, quando eu olho uma carta dos arcanos maiores, logo me vem algo à mente, por mais que eu tenha lido há muito tempo, que eu não tenha isso tão fresco na mente, algo vai ser transmitido imediatamente quando você bate o olho nessa carta. Veja, elas são muito simbólicas em cada detalhe delas. Né? A gente vê água, a gente vê sol, luz, animais, vegetação, riqueza, ornamentações bem diferentes. Aqui a última carta, que é o mundo, ela que encerra os arcanos maiores, onde você teria o mundo. Olha que interessante. Os enamorados, olha que carta interessante. O carro, o mago, que tem o número 1, mas não é com ela que começa o baralho. O baralho começa com o louco, aquele que ousa tentar se lançar na vida, começa algo novo. Então começa o baralho assim também. Depois de o tarô universal de Veit, é claro que eu não parei por aí, eu comprei o tarô mitológico, que usa a mitologia para explicar esses mesmos arcanos maiores e menores. Então é um deck de cartas exatamente com o mesmo número de lâminas, que também é uma outra forma de falar, mas aí as figuras retratam mitos e usam os mitos para explicá-las. É super interessante, mas eu uso em casa, quando eu tiro uma determinada... Eu geralmente faço a tiragem de 3. Eu pergunto o que está acontecendo, o que eu devo fazer e qual vai ser o resultado para uma determinada questão da minha vida. E aí eu tiro as cartas de Veit, já tenho uma ideia disso. E aí eu vou para o mitológico, que muitas vezes um mito também nos conta coisas interessantes. Recentemente eu adquiri este tarô comemorativo, um guia para leitura intuitiva, eu gostei muito dessa ideia. E também porque eu queria mais um novo deck com as mesmas figuras do tarô universal, de White ou Veit, como você quiser dizer. Esse é o clássico, ela tem cores muito mais vibrantes. Ele tá novinho aqui, olha só que o mundo aqui representado, olha que interessante. Eu ainda não me aprofundei aqui, né? Eles acabaram de chegar e eu comprei mais um livrinho para mergulhar nesse universo. Tantã! Da Dark Side, a gente tem a Bíblia Clássica
do tarô, A Jornada Completa. Outro livro que está na minha cabeça é exatamente mesclando os arquétipos junguianos e o tarô, assim como A Jornada do Herói, de Joseph Campbell, e esse ciclo representado pelos arcanos maiores. Quarta-feira eu tô embarcando para a Flip, a Feira do Livro de Paraty, pela primeira vez. Vou com a minha mochila, vou para um hostel, vou me aventurar no maravilhoso mundo da Flip e vou acompanhada dos meus arcanos maiores, porque eu acho que eu preciso do apoio deles nesse momento. Eu tô a cada dia dando um passo novo na minha carreira de escritora. A Flip é algo que eu desconheço. Devo dizer que eu tô ligeiramente ansiosa por esse momento e quero ter os arcanos comigo. E vou fazer leituras para quem se interessar, quem quiser, assim como vou levar nas Névoas da Tempestade para a Flip e vender também para quem quiser comprar. Conversar, conhecer pessoas. Então, acho que aqui esse meu pequeno deck, onde só os arcanos maiores estão presentes, vão ser uma excelente companhia em todos os sentidos. No sentido divinatório, no sentido de análise da situação e também de conhecer e de me aproximar de novos leitores, de novos escritores, de novos editores, de pessoas do meio, enfim, aqui é o meu companheiro de viagem a partir de quarta-feira. É isso, e a gente se vê no próximo vídeo.